22 de dezembro. Pedro, tu me agapau? Sim, eu te filéu. João capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Sim. Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando eu disse o título agapau e filéu, são dois verbos para amar. Jesus estava perguntando para Pedro se ele ama. Agapau é um verbo que diz a respeito do amor divino, o amor que Deus tem pelo ser humano. Deus é amor. Você tem esse mesmo amor, Pedro? E Pedro respondeu as 3 vezes: sim, eu te filéu. Filéu é um amor de amigo. Não é o amor como o amor de Deus. Agapau é o amor que Deus tem para nós. Esse amor independe da aceitação do outro. O amor que Deus tem pelos seres humanos e por todas as criaturas é um amor que independe da resposta humana. Nada nos separa do amor agapau de Deus. E independente se nós não aceitarmos, se nós recusarmos, se nós entristecermos, se nós não queremos a salvação, se nós blasfemarmos, Deus vai continuar nos amando. Mesmo que nós atraiamos sobre nós mesmos as consequências dessa nossa decisão, como aconteceu com Adão e Eva. Deus odeia ou não gosta de Judas? Não gosta de Satanás? Não. Foram criaturas que ele fez. Deus ama e jamais deixará de amar todas as suas criaturas. Entretanto, cada um escolhe o seu destino. Deus não intervém nisso, na nossa vontade. Ele faz o convite. Eis que estou à porta do teu coração batendo. Se você abrir, eu entrarei e te darei a vida eterna. Agora, se você não entrar, eu fico de fora. Satanás entra. É a escolha que você está fazendo. Então esse verbo agapau é um verbo que todo líder da igreja, como ele estava falando para Pedro, e os outros estavam ouvindo. E todos os membros da igreja que um dia conheceram Jesus precisam buscar de Deus o amor agapau, o amor de Deus verdadeiro, o amor que nunca acaba.
Mas Pedro está dizendo: não, eu te amo como amigo. Eu não te amo como agapau, te amo como amigo. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo como amigo. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo como amigo. Isso não é suficiente para Deus? A amizade com Deus é menos do que o amor verdadeiro, total a Deus. Mas por que Jesus fez essas 3 perguntas a Pedro alguns dias antes de ascender ao céu? Já tinha morrido, ressuscitado, glorificado. Estava passando os últimos dias ali na terra. Mas Pedro e seus companheiros ali, os discípulos, foram pescar. Voltaram à velha profissão. Souberam que Jesus foi ressuscitado. Jesus apareceu para eles, apareceu para Tomé, depois apareceu para eles novamente. Mas o líder, que era Pedro, estava com um problema de consciência. Estava atrapalhando o ministério de todos os discípulos, porque ele estava desanimado com ele mesmo. Ele havia negado a Jesus. Sim, ele chorou depois, ele se arrependeu, mas ele não se perdoava. Quando Jesus olhou para ele, ele sentiu que Jesus havia perdoado ele, porque quando cruzou o olhar, na última vez que ele falou: não conheço esse homem, ele entendeu que Jesus tinha perdoado. Mas ele não se perdoou, não deveria ter feito isso. Isso causava tristeza para ele. Jesus entendeu que ele deveria ter a chance de, da mesma forma que ele publicamente negou, praticamente na face de Jesus, ele precisava agora dizer a Jesus que o amava. Ele havia dito que não conhecia. Agora tinha que dizer: eu não só conheço, mas eu amo o Senhor. Como foram 3 vezes que ele negou, Jesus, no final do livro de João, na sua misericórdia, na graça de Deus, ali no mar da Galileia, na residência, no convívio de Pedro, João e todos os demais, Jesus apareceu de novo, dando a última chance de misericórdia para curar aquele líder desanimado. Então fez as 3 perguntas. Não porque Jesus não sabia que ele o amava. Jesus sabia que ele o amava, havia perdoado tudo, mas Pedro precisava dizer. Então, Jesus fez a primeira pergunta: Pedro, você me ama mais do que todos eles? Por que Jesus mencionou isso, mais do que todos eles? Porque lá atrás, quando Jesus, no início do ministério, no meio do ministério, quando Jesus falou assim: eu vou ser crucificado, vou morrer, vou ser humilhado e vou ressuscitar no 3º dia. E Pedro disse: não, isso jamais vai acontecer com você. Mas se for acontecer com você, eu dou a minha vida por você. Ele queria dizer, numa prepotência, que ele poderia todos negar, menos ele. Uma prepotência.
E Jesus tinha falado: bom, Pedro, você disse que me ama e dará a sua vida por mim, mas eu te digo que hoje à noite você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí, aconteceu. Foi tudo isso que deixava Pedro entristecido, desanimado, não motivava seus companheiros. Chamou para pescar. Aliás, ele nem chamou, ele disse: eu vou pescar. Todos foram atrás, por quê? Ele era um líder ali, um líder nato. Todos gostavam muito de Pedro. Então, Jesus então faz essa pergunta: Pedro, você me ama mais do que todos os outros? E ele então responde: sim, eu amo o Senhor como o amor de amigo, eu sou seu amigo, te amo como amigo. Por que que ele não disse as 3 vezes: sim, eu amo com amor agapau, o amor de Deus, o mesmo amor que o Senhor me ama, eu amo o Senhor? Essa era a verdade que estava dentro de Pedro, mas ele não falou isso. Jesus insistiu, ele continuou falando que era amor de amigo. Por que que Pedro não disse isso? Não disse que era um amor verdadeiro de Deus? Eu te amo como o meu Deus. Era o que ele queria dizer. Mas as 3 vezes ele não disse isso, para reforçar aquilo que Jesus falou: você me ama mais do que todos os outros. Ele não queria admitir que amava mais do que os outros. Não, eu não amo mais do que os outros, porque eu só sei a respeito da minha vida. Ele quis passar isso para Jesus, a sua humildade, a transformação que ele sofreu naquela experiência. Ele não era mais prepotente, era uma pessoa que desconfiava dele mesmo, é uma pessoa que dependia de Jesus. Ele não se conhecia, agora ele confiava tudo, e ele falou: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe o que vai dentro de mim, que o meu amor é mais do que um simples amigo, o Senhor sabe disso, mas eu não vou dizer porque eu não quero parecer prepotente. Não quero parecer prepotente diante dos nossos irmãos. E aí então Jesus, depois da 3ª vez, Jesus entendeu tudo isso. Pedro ficou aliviado com isso. E veja que coisa maravilhosa agora. Quando Jesus confia a Pedro também, porque confiou a todos nós, todos que aceitam Jesus: ide a todo mundo e pregar o evangelho. Isso é todos que aceitam Jesus. Mas Pedro precisava ter esse destaque, porque ele não julgava merecedor de ser um embaixador de Jesus, já que ele tinha negado. Assim como Judas tinha traído, mas Judas não aceitou o perdão, ele não se arrependeu, ele simplesmente se entristeceu porque não deu certo o seu projeto, mas jamais pediu perdão para Jesus. Pedro foi diferente. Então Jesus falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, seja um bom líder, fique animado, cuide de todos, seja aquele que realmente me ama em todas as coisas. Essa é a misericórdia de Deus. Ele perdoa e esquece, e nos capacita para
não pecar mais. Mas se pecar, de novo, temos um advogado, Jesus Cristo, o nosso advogado. Agora você vê que ele foi pescar e não pegaram nada naquela noite. Quando eles voltaram para a praia, eles viram um homem ali. Não reconheceram que é Jesus. Eles não tinham chegado perto, ainda tinham uns 200 côvados, mais ou menos uns 100 metros, longe. E Jesus falou assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Como se fosse um desconhecido. E alguém respondeu lá: não temos, não pegamos peixe nenhum. E Jesus falou: jogue suas redes à direita. E eles pegaram e jogaram. Já estava amanhecendo, não pegaria nada. Mas eu não sabia quem que era que mandou. Jogue sua rede à direita. As redes estavam todas recolhidas. Jogaram de novo. Ali no raso. Talvez tivesse uns 3 metros de fundura. E para surpresa deles, a rede veio lotada de peixe. 153 grandes peixes. E por mais que fosse grande os peixes, a rede não se rasgou. E Pedro estava nu, porque ele era o responsável por pular na água para desenrolar as redes. Só ele estava nu ali. E quando alguém disse assim: é o Senhor, é Jesus, é o Senhor. João falou, né? É o Senhor que está falando com a gente. Pedro ficou envergonhado e pulou na água. E veio nadando. E depois colocou uma vestimenta e ajudou a arrastar toda aquela quantidade de peixe para a praia. Quando eles chegam ali, eles veem uns carvões, fogo aceso, com vários peixes assando e pães frescos. Eles estavam com fome, trabalharam a noite toda, ficaram nervosos, contrariados, chateados. E agora Jesus já havia preparado o peixe. De onde que Jesus tirou esse peixe? Jesus foi pescar? Não, a Bíblia não fala. É mais um milagre de Jesus. Jesus cria coisas do nada. E aí, pão e peixe. E disse: pega um pouco desses peixes aí que vocês pescaram, para a gente assar também. E ali começaram a comer. Todos contentes ali na praia. E aí foi então que desenvolveu esse diálogo. E no final, então, Pedro foi chamado juntamente com os discípulos para ser pescadores de homens. Veja que é o mesmo fato é quase idêntico, não é o mesmo. Quando começou o ministério, que Pedro e João e tal estavam pescando, e Jesus falou, mandou jogar também à direita, e pegaram uma porção de peixes, e os 2 barcos encheram de peixes, vieram ali cheios de peixes, e Jesus falou: agora vocês vão ser pescadores de homens. Aquilo foi no início do ministério. Agora, de novo, repetiu no final do ministério. Veja que o livro de João, no capítulo 20, já tinha encerrado tudo. Era para terminar ali. O objetivo do evangelho, desse evangelho, do livro de João: para que creiais. Tudo foi registrado para que creiais. Capítulo 20, verso 31. Esse é o objetivo do evangelho. Só que foi acrescentado posteriormente no livro, pelo próprio João,
o capítulo 21, onde fala da misericórdia de Deus, a segunda chance, com a segunda multiplicação de pães, o segundo chamado para pregar o Evangelho, o perdão e a graça que Jesus oferece. Há um exemplo prático daquele que se distanciou de Jesus, pecou contra Jesus, e está envergonhado, está com a consciência pesada, e Jesus então usa a misericórdia e a graça. Assim foi com Pedro, e assim poderá ser comigo e com você.